24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E aqui nós vamos para nossa reflexão da manhã dessa quarta-feira, 12 de abril, né? Hoje um dia muito especial para nós refletir na palavra do Senhor. E o tema é muito importante também, que é tempo para Deus. Qual é o seu tempo reservado para ler a palavra do Senhor? O tempo que você tira para conversar com Deus? Você já parou um pouquinho? Já pensou nisso aí? Qual o tempo você tira para falar com Deus? Quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus sempre tirava um tempo para estar sozinho com o Senhor, para orar, para conversar com Deus. E você? Qual o seu horário que você reservou, se você reservou, para falar com Deus? Nós devemos ter consciência, porque somos pessoas inteligentes, né? Somos racionais, somos seres racionais, que Deus nos deu a consciência, nos deu sabedoria. Em que nós estamos passando por esse trajeto do mundo que estamos vivendo, estamos envelhecendo, então nós devemos depositar nossa confiança, o nosso tesouro, a nossa esperança na eternidade. Como estamos fazendo para ter essa eternidade conosco? Os problemas vêm nos abatendo de vez em quando, esses problemas têm nos tirado essa esperança, têm quebrado esse relacionamento comigo e com o Senhor? Devemos pensar nessas coisas todas, porque com o passar do tempo, corremos o risco de esquecer de adorar a Deus, como muitas pessoas esqueceram no Velho Testamento, e também tem muitas pessoas que investiram nesse relacionamento com o Senhor, tiveram confiança e foram prósperos, né? Tiveram êxito nos seus projetos. A nossa leitura hoje é em Gênesis 46, versículo de 1 a 7. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Lendo a história assim, é uma história emocionante, né? Uma história bem linda, sim, né, Eliana? Que teve um final feliz. Mas se a gente buscar um pouquinho lá e ver o início, como chegou a esse ponto, né? De José ser governador do Egito, né? A tribulação que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou, a chegar a esse ponto. Então nós devemos observar na leitura da palavra do Senhor que existe vários pontos a chegar até um final. E as pessoas que chegam ao final com segurança é as pessoas que confiaram no Senhor, que não se desesperaram nem murmuraram. Essa é a história que aconteceu com José. E José teve a oportunidade de salvar não só a sua família, como muita gente na sua época. Há alguns anos, Jacó recebera a notícia que pai nenhum deseja receber. A partir de um plano criminoso dos seus outros filhos, foi levado a crer que seu filho José fora devorado pelo animal feroz. Os irmãos de José sustentaram essa mensagem por muitos anos. Mas chegou o momento em que Jacó descobre que seu filho está vivo e que é governador do Egito. Não só está vivo, mas é governador de uma grande nação, na época Egito. No último versículo, né, do capítulo anterior dessa nossa leitura, ao que nós acabamos de ler, vemos que Jacó tem pressa em rever seu filho. Ele diz: basta, meu filho José está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Lá em capítulo 45, versículo 28. Ele não se demorou em seguir em direção ao Egito.
Todavia, durante o caminho, fez uma pausa. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Jacó, mesmo em meio à pressa em querer encontrar seu filho, que há tantos anos não via e que achava que estava morto, toma um tempo para voltar-se a Deus. Ele sabia que a mão de Deus estava nessa história. O próprio José reconheceu que Deus usou toda aquela situação para salvar a vida de muitas pessoas. Diz a seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Em Gênesis 45, versículo 8, fala sobre isso. Em meio à nossa vida, meus amigos, mesmo quando temos pressa, precisamos parar para falar com Deus. Parar para louvar e agradecer a Deus faz toda a diferença na nossa vida. No versículo que nós lemos aqui em destaque, que diz: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Você lembra o que Jesus diz lá em Mateus 28, 20? Quando ele fala para nós ir por todo o mundo, né? Pregar o evangelho. O Senhor nos orienta na nossa caminhada, em que nós devemos ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa dele é dizendo que, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você hoje tem cumprido essa missão? Jacó tinha sua missão de ir ao Egito encontrar seu filho. Mas mesmo com aquela pressa e aquela angústia, aquela ansiedade, ele parou para louvar a Deus. Ele parou para adorar a Deus. Nós devemos aprender com antepassados como esse. As pessoas que estiveram na história antes de nós nos dão grandes exemplos de vida e nós devemos observar isso. Não tenha pressa. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a conversar com Deus, aprenda a se relacionar intimamente com o Senhor, apresentando sua vida, seus projetos, sua família. Muitas vezes são uma turbulência muito grande de problemas na nossa vida, no nosso cotidiano. Toda hora chega uma notícia, um compromisso. Eu não sei qual é a sua função aqui no mundo. Você é um gestor de empresa, você é um grande empresário, você é um funcionário que está administrando uma empresa, você é gestor de muitas pessoas, cuida de muitas pessoas, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que todos nós dependemos de Deus e todos nós temos que ter um tempo para Deus. Não importa o cargo que você ocupa hoje, quem você é, você foi criado à imagem e semelhança de Deus para louvar a Ele. Não adianta você procurar fazer tudo sem ter Deus com você, porque você vai falir. Você vai morrer e você vai perder o seu relacionamento com Deus e a tendência de ir para o inferno, porque quem não é amigo de Deus, quem não se aproxima de Deus, perde essa comunhão com Ele. Então, aproveite o tempo que você tem para apresentar a sua vida, os seus projetos a Deus e pedir para que Ele te ajude na tua caminhada. Nesse versículo em destaque que nós lemos aqui, Deus promete bênçãos a Jacó. Ele diz que ele mesmo desceria com toda a família até o Egito. Que bom receber uma mensagem como essa. Jacó não poderia ter recebido promessa melhor naquele momento. Assim, quero desafiá-lo nesse dia. Tome essa história como exemplo. Não se esqueça de parar no seu dia a dia para falar com Deus. E Deus, em sua bondade, quer lhe assegurar a sua presença. Como nós lemos lá em Mateus, Jesus falando para nós que a grande missão, a nossa grande missão é essa: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi comissionado a esse trabalho. Você que está me ouvindo aí agora, você foi comissionado a esse trabalho. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a sua missão primordial, é essa: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembra, Deus falou de estar com Jacó. Jesus está falando de estar conosco. Então, no momento que você estiver sentindo fraco,
No momento que você sentir que está perdendo o controle, pare um pouco e ore ao Senhor. E muitas vezes não precisa estar perdendo o controle, nem estar fraco. Pare o tempo que você puder parar, já vá parando e falando com o Senhor. Dê sempre pausas necessárias da sua vida para apresentar sua vida ao Senhor. Ele está esperando você conversar com Ele e falar dos seus planos, dos seus projetos, do que você quer. Deus conhece todas as coisas, mas Ele quer ter esse relacionamento. É dele. Ele nos fez para louvá-lo, para andar com Ele. Agora nós que somos rebeldes, muitas vezes queremos fazer as coisas diferentes do que Deus quer. E por isso nos afastamos dele e quebramos a cara. Se a gente for olhar para outras pessoas no passado que resolveram abandonar a Deus e buscar outros deuses de pau, pedra, ferro, que não falam, coisas inúteis, perderam um relacionamento grandioso de estar com o Senhor e viveram no fracasso. Perderam suas vidas e perderam momentos especiais na presença do Senhor. Às vezes podemos estar tão felizes que nós esquecemos daquele que nos proporcionou essa felicidade. Não precisa estar em desespero, em aperto, em situação difícil. O nosso momento de adorar a Deus é esse agora. É esse momento que você está aí agora. No momento em que você tem para falar com o Senhor, começou o dia pela manhã, já apresente sua vida ao Senhor. Lê a palavra dele. Descubra o que Deus quer que você faça. Apresente a sua vida, converse com Ele. Esse tempo para Deus é precioso. Quando tiramos tempo para estar com Deus, percebemos a sua boa vontade para a nossa vida. E o que para nós parece um problema, uma dificuldade, quando estamos realmente íntimos com Deus, é uma oportunidade que Ele nos dá de crescer e realizar grandes obras. Talvez os problemas que tentam te cercar, ao invés de você murmurar e reclamar, quem sabe esse problema que está aparecendo aí seja uma oportunidade de crescimento que Deus está te dando para você superar problemas maiores que virão e você crescer, tanto espiritualmente como na sua vida profissional. Porque se nós não tivermos desafios na nossa vida, nós seremos parados no mundo, nós não vamos ter objetivos. Nós temos que ter desafios a cumprir. E os problemas virão. Realmente problemas vão procurar as pessoas que estão querendo crescer espiritualmente, na sua vida material, nos seus negócios, secular aí. Não desanima, apresenta a sua vida ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? A oportunidade de louvar a Deus é em todo o tempo que você está vivendo. Por isso, em todas as circunstâncias, não deixe de adorar a Deus. Leia a sua palavra e orar, conversar com Ele intimamente, falar com seu grande amigo. Senhor, estou passando por essa dificuldade. Queria tanto resolver esse problema. Gostaria tanto de chegar até tal destino. Queria tanto conquistar isso para a honra e glória do Teu nome. Porque a minha vida aqui depende totalmente do Senhor. Me ajuda na minha caminhada. Me oriente como devo fazer, como devo agir. Eu te agradeço porque o que já tenho é suficiente para me viver. Eu quero que o Senhor me capacite a ser um instrumento usado por Ti nesse mundo que precisa tanto ouvir falar do Teu Filho Jesus. É no nome dele que eu oro. Aprenda a falar assim com o Senhor. Aprenda a conversar com o Senhor como você conversa com seu grande amigo aqui. Muitos servos de Deus nos fala hoje através dos seus exemplos lá no passado. Viveram vidas difíceis, mas com grandes objetivos, alcançaram a misericórdia do Senhor e alcançaram um relacionamento íntimo com Ele. É melhor viver uma vida atribulada aqui nesse mundo, correndo muitos riscos, mas não perder um relacionamento íntimo com Deus. Porque a nossa vida é tão pequena aqui, tão passageira, mas a eternidade que nos espera é eterna e está na presença do Senhor. Portanto, Deus está cuidando de nós a cada momento. Não desespera. Os problemas que virão sobre você, talvez a dificuldade que você está enfrentando hoje, é um motivo de crescimento, é um degrau que você vai subir para um outro estágio. E esse crescimento vai te ajudar a ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações que você já passou. Portanto,
Encare as dificuldades e os desafios como objetivos de alcançar algo melhor para sua vida, porque se você pertence a Deus e você tem intimidade com Ele, Deus não vai te abandonar, Ele vai continuar com você. O tempo de louvar a Deus é agora. O tempo de buscar a Deus é agora. Por isso, louve e busque o Senhor enquanto tiver tempo.